Ele foi um dos maiores galãs da Era de Ouro de Hollywood e considerado o melhor ator da história do cinema. Mas, por trás da fachada de bom moço e homem exemplar, havia uma pessoa problemática, fã de alucinógenos, talvez mal resolvida e até violenta. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Nascido Archibald Alec Leach em 18 de janeiro de 1904, na Inglaterra, Cary Grant cresceu na extrema pobreza, filho de um pai alcoólatra e uma mãe com depressão. Quando tinha 9 anos, ao chegar em casa, seu pai lhe disse que a mãe, do nada, tinha ido embora para se desestressar. O pai casaria no ano seguinte com outra mulher e mais tarde diria que a mãe morreu. Aquilo abalou o filho, que preferiu morar nas ruas a partir dos 14 anos, onde se uniu a uma trupe de acrobatas com quem vai se apresentar pelo país. E é aí que o jovem se muda com essa trupe para os Estados Unidos, em uma turnê de 1920. Ele ficou conhecido por ter ótimo senso de comédia e por sua destreza física ao realizar malabarismos, como andar de perna de pau, mas vivia na corda bamba. E dizem que para se sustentar, servia como gigolô para mulheres ricas. Até que em 1922, em Nova York, conheceu o australiano Orry Kelly. Segundo o documentário de 2015, Orry Kelly escreveu que salvou Grant, que havia sido despejado e ainda se achava muito doente. Os dois alugaram uma casa e Grant vendia nas ruas as artes do namorado para sobreviverem, antes de abrirem um bar gay que se tornou bem popular no cenário da época. Foi Orry Kelly quem conseguiu as primeiras aparições de Grant pela Broadway, mas as resenhas sobre ele julgavam sua atuação como péssimas. Para piorar, os dois eram sempre perseguidos por mafiosos, já que o barzinho era ilegal em plena lei seca. Assim, eles decidiram se mudar para Hollywood no início de 1930. Mas desde então, a relação deles já era bem tóxica. Não era raro saírem na porrada, e Orry Kelly chega a relatar um dia em que Grant empurrou ele para fora de um carro em movimento. Os dois só se separaram mesmo depois de 9 anos juntos, quando em 1932 Orry conseguiu um contrato para ser figurinista-chefe na Warner Bros., enquanto Cary entrou para a Paramount. Orry se recusou a casar com mulher para se disfarçar, e a relação dos dois chegou ao fim. Para ser mais aceito, o ator adotou Cary de seu elogiado personagem na peça Nick e o Grant de um catálogo de nomes disponíveis pelos estúdios. Ele até tentou mudar seu sotaque, mas após rodar por tantos lugares, adquiriu a forma peculiar de falar que se tornaria sua marca. Oh, yes, that's right. We're getting married tomorrow. Isn't that odd? 2 such important things happening on the same day. I think the occasion calls for a celebration. Oh, don't you worry, Professor. We're going to celebrate. We're going to go away directly we've been married. Grant estreou na comédia Esposa Improvisada e se firmou com os polêmicos filmes Ao Lado de Mae West, Uma Loira para Três e Santa Não Sou, sucessos de bilheteria que vendiam a clássica imagem de um galã bem vestido e charmoso. Só havia um problema. Cary agora estava namorando outra estrela em ascensão e morando com ela para todo mundo ver, o também galã Randolph Scott. Em fevereiro de 1934, a Paramount fez com que Grant casasse com a atriz Virginia Cherrill, mas o casamento durou só 7 meses. Grant voltou para casa com Randolph, que havia tentado se matar, mas Virginia lhe processa, dizendo que o ex-marido bebia demais, ridicularizava sua atuação e era abusivo a ponto de lhe bater. A imprensa se deleitou com isso, e em meio a tantas polêmicas, a Paramount preferiu dispensá-lo em 1935. É por isso, e por Rand, que Grant se torna um ator freelance, livre de contratos. É por esse período também que seu pai ficou muito doente e pediu que o ator lhe visitasse. Grant foi para a Inglaterra e descobriu no leito de morte do pai que sua mãe estava viva
e nunca lhe abandonou, mas foi internada num manicômio pelo marido. O pai morreu em dezembro de 1935, mas só 7 meses depois, Grant conseguiu tirar a mãe do asilo. Mãe e filho viveram juntos por quase 40 anos, e durante esse tempo, Cary Grant disse que foi culpa dela o fato de ele não saber lidar com mulheres durante grande parte de sua vida. Pelo resto da década de 30, ele vai consolidar seu apelo com o público e a crítica, embora a maioria dos seus filmes fracasse nas bilheterias, incluindo clássicos hoje considerados importantes, como Levada da Breca, de 1938, e Gunga Din, de 39. Só nos anos 40, Grant realmente experimentou sucesso com Núpcias de Escândalo e Minha Esposa Preferida, ambos de 1940. Neste último, ele aparece ao lado de Randolph Scott, e eles não perdem a chance de cutucar os boatos da época, numa cena em que Grant claramente fica nervoso ao ver Scott de sunga na piscina. O filme todo afinal é cheio de piadinhas de duplo sentido, revelando ainda um Cary Grant ousado e despreocupado com a opinião alheia. Também é nos anos 40 que ele apareceu na primeira das 4 colaborações com Alfred Hitchcock, em Suspeita, de 1941, no único papel de toda a sua carreira como um quase vilão. Isso porque Hitchcock alterou o final da história para manter a imagem impecável de Grant. Grant mesmo dizia que decidiu ser ator para ser amado. Não à toa, em 44, se separou de Scott e no final dos anos 50 procurou R. Kelly para lhe ameaçar caso Warren falasse qualquer coisa sobre eles nas memórias que estava escrevendo. Segundo os registros do figurinista, não era raro Grant fazer piadinhas sobre Warren na frente dos outros, já que ele era abertamente gay em Hollywood. Kelly morreria em 64 e Grant foi um dos que carregaram seu caixão, mas o livro expondo o ator só seria descoberto 30 anos depois pela diretora e conterrânea de Warren, Gillian Armstrong, autora do documentário Women His Dress. Só no início dos anos 60, Cary Grant encontrou uma solução para seus traumas: o LSD. LSD é um produto químico, não uma droga. As pessoas que usam drogas estão tentando escapar de suas vidas. O LSD é um alucinógeno e as pessoas que o tomam estão tentando olhar para dentro de suas vidas, dizia Grant, enquanto saía pelo país divulgando as maravilhas de sua psicoterapia. Por sua própria estimativa, contou a um repórter que usou a droga 100 ou 150 vezes para ficar puro novamente e deixar de lado todas as cracas e equívocos que construiu. Quando a prática se tornou ilegal, ele largou tudo, mas quando morreu deixou $10.000 para o médico que o ajudou. Foi ainda nos anos 60 que Grant se casou com Diane Cannon, com quem teve sua única filha, Jennifer. É pela filha que vai abandonar de vez Hollywood. Desde 1952, ele só escolhia filmes que lhe agradavam, dizendo que a atuação de Brando e James Dean o faziam se sentir antiquado. O casamento entre Grant e Diane só durou 1 ano, mas em 2011 ela lançou uma biografia onde expôs o relacionamento conturbado deles. No livro, Diane fala sobre o quanto gostava dele quando começaram a namorar, mas que com o tempo viu ali uma pessoa exigente e controladora que pediu que ela desistisse da carreira de atriz. Ele começou a criticar minha aparência e ficou agitado no dia do nosso casamento. No dia seguinte, meu dedo anelar começou a inchar e tivemos que encontrar um encanador para queimar meu anel de casamento. Se isso não foi um sinal, não sei o que foi, escreveu ela. Se Grant era uma pessoa traumatizada por questões familiares ou mal resolvida consigo, devido a uma época mais preconceituosa, nunca saberemos. Mas é curioso que o homem que no início zombou da indústria e das críticas, com o tempo tenha se tornado tão recluso. Ele foi o primeiro a usar a palavra gay com o sentido que ela tem hoje, em Levada da Breca, lá em 38, quando grita "de repente virei gay", ao ser pego com roupa feminina. Well, you look perfectly idiotic in those clothes.
These aren't my clothes. Well, where are your clothes? I've lost my clothes. Well, why are you wearing these clothes? Because I just went gay all of a sudden. Oh, excuse me, I'm sorry. Ele inclusive brincou de drag em 1949 no filme A Noiva Era Ele. Mas quando o comediante Chevy Chase insinuou que o ator era homossexual em 1980, Grant lhe processou em $1 milhão. 7 meses depois da piada de Chase, Grant se casou com uma mulher 47 anos mais nova que ele. Talvez ele tivesse o que Virginia Woolf descreveu como uma mente andrógina, afirmou sua filha em sua biografia. O próprio ator passou a vida afirmando que, abre aspas, até certo ponto acabei me tornando os personagens que estava interpretando. Fingi ser alguém que queria ser, até me tornar essa pessoa, ou ele se tornar eu. No fim, seu personagem em Levada da Breca inspirou Christopher Reeve a criar o clássico Superman das telonas, e o escritor Ian Fleming disse que fez James Bond após ver os suspenses de Grant. Enquanto se preparava para apresentar seu show biográfico em novembro de 1986, o astro sofreu um derrame nos bastidores e faleceu de noite aos 82 anos. Suas cinzas foram espalhadas sobre o Oceano Pacífico e nenhum funeral foi realizado, conforme seu último pedido. Curiosamente, antes de morrer, ele teria avisado a filha que muitos falariam mal de sua pessoa quando enfim partisse de vez, mas ela não deveria acreditar em ninguém.